Muito bem, meninos e meninas e crianças de todas as idades. Está começando mais um Quadrinhos para Iniciantes aqui no canal do Geek and Load no YouTube, não é mesmo? Hoje nós vamos falar do Justiceiro, né? O conhecido também como Punisher para os mais íntimos, né? Pra quem não sabe, a gente vai falar um pouquinho sobre a história dele, sobre o início da origem do Punisher, tanto editorialmente falando nos quadrinhos, como também nas histórias da Marvel, dentro do universo Marvel, né? Muito bem, muita gente não sabe, mas o Punisher, ele apareceu pela primeira vez em uma história do próprio Homem-Aranha, na Amazing Spider-Man número 129, em fevereiro de 74, já faz um bom tempo, né? Ele foi criado por Gary Conway e John Romita Sr., e o nome Punisher foi dado por Stan Lee, que é bom pra nome, não é mesmo? Como eu falei, inicialmente ele apareceu nas histórias do Homem-Aranha, e ele foi criado basicamente pra ser um antagonista, um vilão, assim, digamos, recorrente pro Homem-Aranha, como o Kraven e muitos outros, né? Mas como ele foi muito bem aclamado depois da estreia e virou um anti-herói mesmo, eles fizeram ele ter um selo próprio, umas histórias próprias, e foi mudando aos poucos, né? O nome verdadeiro do Justiceiro é Frank Castle, né? Como todo mundo sabe, e ele foi um dos poucos heróis da Marvel a quase nunca esconder o rosto debaixo de uma máscara mesmo, digamos, né? O Justiceiro, ele é basicamente um anti-herói vigilante que, pra ele, assim, os fins justificam os meios, né? E, consequentemente, ele acha que crimes como assassinato, sequestro, tortura, entre outros, são aceitáveis como táticas, né, de combate ao crime, né? Obviamente, quem já viu um pouquinho da história dele sabe que ele foi motivado pela morte da família, né? Que foi morta por capangas de um mafioso chamado Costa, de Nova York, quando testemunharam uma execução que era proveniente da guerra entre as gangues dentro do próprio Central Park, em Nova York, né? Como veterano de guerra, o Castle é um mestre em táticas, assim, furtivas, de emboscadas, e bem como um manuseio, assim, também de uma grande variedade das armas, né? Já falando um pouco com isso, o Frank Castle, ele seguiu carreira militar e se tornou capitão do corpo dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, né? Sendo, obviamente, um combatente altamente treinado e disciplinado. Também lutou na Guerra do Vietnã, que foi o que causou muitos dramas pra ele, muitos traumas, e que isso foi muito replicado em histórias mais recentes também do Justiceiro, né? Durante essa guerra, ele se especializou em várias técnicas de combate, vários tipos de armamentos, explosivos, sobrevivência e até alguns veículos de guerra, né? Quando ele voltou, ele foi aclamado um herói de guerra e foi até condecorado. Depois da guerra, ele se casou com a Maria Elizabeth, que é a mulher dele. Tiveram 2 filhos, o Frank Jr. e a Lisa Bárbara, né? Só que depois que eles casaram, tiveram os filhos e tudo mais, quando os filhos ainda eram crianças, que tudo mudou, como eu disse, que o Frank e a sua família testemunhou uma guerra, um confronto entre uma guerra de gangues e testemunharam assassinatos. E pra eliminar todas as testemunhas, eles assassinaram toda a família dele. Só o Frank sobreviveu, escapando à morte por muito pouco. Mas fisicamente ele se recuperou, psicologicamente jamais se recuperou disso, né? Ele até fala que nesse momento Frank Castle morreu junto com a esposa e os filhos, né? Ainda quando ele estava internado no hospital, os assassinos tentaram acabar com o Frank Castle, quando ele estava internado, mas ele conseguiu reagir matando todo mundo. Afinal, ele é o Punisher, né? Ele recebeu até proteção da polícia, tentou levar os assassinos da família pra cadeia, identificou o suspeito, descobriu que era tudo mais que rolava, mas como todos os mafiosos tinham comprado policiais, tinham álibis forjados e tudo mais, nunca deu certo. E ainda disso, ele ainda tentou levar os culpados à imprensa, só que aí não deu certo, acabaram matando um jornalista amigo dele, e aí ele desistiu realmente e decidiu fazer a justiça, entre aspas, é claro, com as próprias mãos, e perseguiu todos os envolvidos com a morte da família, né? Até matar todo mundo, obviamente, como afinal o Punisher faz, né? Depois de ter matado todo mundo e vingado sua família, o Castle continuou sua cruzada contra o crime organizado e contra todos os criminosos que ele encontrava, né? Ele também começou a utilizar o símbolo da caveira branca dele no meio do peito, que ele usou na Guerra do Vietnã, e também começou a utilizar o codinome de Justiceiro finalmente, né? E pra quem não sabe, também é bem interessante, a caveira branca no meio do peito tem a principal função dele de chamar a atenção dos inimigos e fazer com que eles mirem no seu peito, que é a parte do corpo dele que é realmente protegida por colete pesado, assim, de Kevlar, de uso militar, pra se defender, né? E ele usa isso em todas as operações como uma tática, não é mesmo? E falar um pouquinho das habilidades do Frank Castle, que ele não tem nenhum poder, nenhuma habilidade sobre-humana, né? Ele é apenas um homem, um dos poucos heróis, digamos, da Marvel, que é só um homem realmente altamente treinado em táticas de guerrilha, né? Ele também tem uma determinação jamais vista antes, que nada consegue parar ele, mesmo lesões, ferimentos, ele continua até conseguir o seu objetivo, né? Ele tem treinamento em centenas de armas, equipamentos, então ele é realmente bom nisso. Ele utiliza táticas diversificadas até pra enfrentar os criminosos. Muitas vezes ele não enfrenta eles
diretamente, mas vai utilizando algumas estratégias para fazer eles se separarem, tornando alvos mais fáceis, né? E como eu disse, para se proteger, ele usa um uniforme quase completo de Kevlar, mais pesado na região do tórax e do peito, né? É isso aí, galerinha. Essa foi só uma pincelada sobre a origem do Punisher, que tá aparecendo aí também na Netflix agora. Falar um pouco sobre a origem, sobre como ele se tornou o Punisher que nós conhecemos, né? Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente aí no Facebook, no Twitter, se inscreva aqui no canal, que a gente tá fazendo mais vídeos agora. E dependendo da resposta, a gente pode até falar mais do Punisher ou falar mais de algum herói que a gente falou anteriormente, não é mesmo? É isso aí, galera. Até a próxima e tchau, tchau.